Câmara Municipal de Outubro, que fique de pé para que o nosso trabalho legislativo. Invocando a proteção dos invocando aí a sabedoria e a força, e em virtude dos poderes a mim otorgados pela Lei Orgânica Municipal, declaro aberta a sexta reunião ordinária deliberativa da Câmara Municipal de Jampruca, do ano de 2026. Convido o senhor Wallace para fazer a oração. Vamos os dois Wallace. Wallace. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso bem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia e das nossas falsas, assim como nossos perdoos dos cristãos. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Boa noite a todos, agradecer a presença de vocês aqui, nós muito importante estar aqui conosco. Nós faremos agora a leitura da ordem do dia. Primeiro, o ofício número 98 e 120, de 2026, de autoria do Executivo. E tem segundo, indicações dos vereadores Marcos Vinícius, José Valdo, Clívis Lucas e Luciano. Recebo requerimentos do vereador Clívis Lucas. Passar a palavra para a vereadora, para a colega nossa, Nilma. Você é convidado, você, a senhora aqui. Primeiro não vai ler a indicação do... Não, mas ela pode. Pode falar? Pode. Assim, boa noite a todos. Sobre uma indicação que a gente já tinha colocado na Câmara, né? Sobre o Morro São Sebastião, o calçamento da Rua 3, né? Que eu tinha colocado, o Cris também colocou, o vereador Luciano, sobre o calçamento, a lixeira e o corrimão. Aí a senhora Sônia me procurou o vereador Clício, procurou o vereador Zé Walter, para estar colocando novamente, né, na Câmara, porque não foi atendido o pedido, não teve resposta. Então, assim, eu até falei com ela, que é um absurdo a gente, assim, colocar uma indicação, depois o outro vereador colocar novamente, não ter uma resposta de ninguém, né? Igual a senhora procurou a gente. Então, assim, fica uma coisa assim, a gente fica sem valor. Fiquei até sem graça com ela, falei com ela, ô Sônia, eu já tinha colocado essa indicação, expliquei para ela. Então, a gente fica, a comunidade vê a gente com outros olhos. Por quê? Acha que a gente não está fazendo o trabalho realmente de um vereador, né? Procurando atender a nossa comunidade. Então, convidei ela, né, para estar presente aqui junto com a gente, para ela dar uma palavrinha, né? Então, passo a palavra para a Sônia. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Sônia. Igual a vereadora Lima está falando aí sobre a questão do calçamento do nosso morro, é difícil para nós. Eu, por exemplo, eu tenho 5 hernias de disco na coluna lombar. Aquela escada lá, quando a gente vai descer, quase mata. Às vezes eu nem consigo ir à altura, porque é difícil para nós. Nós estamos sofrendo com isso, porque rua 1 calçado, rua 1 corrimão, foi colocado agora, recentemente, entendeu? Sou prova viva. Disseram que ia colocar na outra escada, não colocaram, não resolveram esse problema para nós. Poeira demais, quando chove, lama demais, nós temos que tirar o chinelo, carregar 1 litro de água para lavar o pé aqui na pracinha. Para mim, eu acho isso muito assim, desagradável para a minha pessoa, porque nós estamos muito largados lá na rua de cima. Nós estamos largados, entendeu? Eu falo assim, ser vereador é uma coisa, mas
o vereador, ele sempre tem que subir lá em cima, né? Dar uma atenção para a gente, perguntar o que a gente está precisando, o que está necessitando no morro, para a gente se sentir protegida, sabe? No meu pensamento, eu estou pensando isso. Eu estou aqui, estou falando para todos lá em cima, porque minhas irmãs moram tudo lá em cima, então ninguém quis vir. Então, eu vim e estou falando por todos, você entendeu? Então, eu faço as mesmas palavras da Nilma. Nós precisamos do calçamento no morro, infelizmente, porque está tenebroso lá. Tenebroso. Barranco está quebrando, sabe? Não tem um muro, não tem nada, não tem uma cerca boa, entendeu? A escada lá já está começando a quebrar, entendeu? A gente queria uma melhoria melhor para a gente lá em cima, porque os que estão cá embaixo estão melhor do que nós que estão lá em cima, sabe? Então a gente quer uma melhoria. Voto a gente dá, mas a gente também quer o retorno deles. A gente quer o retorno deles, entende? Porque nós estamos sofrendo, queira ou não queira, nós estamos sofrendo. Sabe? É isso aí que eu vim falar aqui nessa noite para representar o pessoal da Rua 3. Ok? Tem algum vereador que quer manifestar, segundo as palavras da moção? Então, presidente, sem intervir, então, vou aproveitar a oportunidade. Quero parabenizar pela coragem, né, de colocar a cara a capa, porque, infelizmente, a nossa população é um pouco oprimida, né, devido à promessa de um serviço de prefeitura, e aí acaba deixando-se a desejar para o seu local de vivência, convivência ali, que é o morro, que é a baixa, né, que é muito morro cemitério, igual as pessoas já me pediram também para fazer indicações para ali. E, contudo, a prefeitura acaba fazendo esse descaso com nós, população, sabe? Então, assim, quero parabenizar você por ter vindo aqui, com a coragem, e o seu apelo pode ter certeza que já chegou no ouvido do prefeito, tá? Não só o seu humor, não. Tem uma indicação que eu tinha feito aqui, Nilma fez, Zé Walter fez, também o Morro São Miguel também está descendo o orçamento. Então, indicações são mais a gente faz aqui, vereadores. A gente talvez não está todos os dias lá no morro, não. Mas a gente também, eu enquanto vereador, costumo me sentir impotente de cobrar tantas as vezes e o executivo não dá respaldo para nós, como a vereadora Nilma acabou de dizer aqui. Cadê a resposta? Eles não respondem. A força nossa é unir junto para poder cobrar. A gente cobra. Só que o executivo está calado. O que mais o executivo está sabendo fazer é permanecer calado e fazer o que quer, o que acha da cabeça. Não aquilo que a gente, enquanto legislador, enquanto vereador que está lá na casa, no corpo a corpo todos os dias, ouvindo a demanda da população, e ele não escuta essa casa. Se estivesse escutando, ele já tinha feito um cronograma para poder atender os vereadores. Quantas indicações, né, vereador Marco? Quantas indicações está aqui desde mandatos anteriores? Então, assim, quero parabenizar, e que mais moradores possam tomar essa iniciativa junto. Obrigado, presidente. Fica aí o argumento das donações a respeito do morro. O executivo tomou a providência de mandar o profissional responsável para dar uma olhada lá, porque as indicações de donações nós fazemos. E foi bom que a senhora veio que ajudou a reforçar as indicações dos casos colegas. E, com licença, esse assunto já foi comentado. Eu tive um saldo prefeito e já falei com ele. Eu falei com ele cara a cara. Entende? Nós precisa do lançamento do nosso morro, precisa do corrimão, porque nós não aguentamos, entendeu? Daqui uns eu estou com 56 anos, daqui mais uns 1 ano ou 2 anos, eu não vou estar aguentando descer pela estrada, francamente, para ser sincero com vocês. Mas nós precisamos de ajuda mesmo. Também tem um vale, né? Tem um vale lá que quando, na época da chuva, que eu também, na época que eu coloquei essa indicação, Sônia, eu também coloquei do vale, para tomar providência do vale, porque na época da chuva, entra a água dentro das casas, transborda e entra dentro das casas. Inclusive, foi até que eu envio jogar lixo lá. Ninguém está jogando lixo lá, porque o pessoal da Rua 1 está falando que quando chove, desce tudo para casa deles. Então, não é assim jogar lixo, só precisa ser arrumado.
Aí eu acho assim, tem que olhar com carinho, né? A comunidade do Morro São Sebastião, porque todos nós gostamos de viver bem, morar bem, né? E a gente vê nossos colegas, companheiros, né? Que aqui nossa cidade é pequena, todo mundo conhece um ao outro, sabe a necessidade de cada um. Então, isso é muito comovente, porque a gente tem que ajudar a comunidade. Uns vivem bem e outros moram, né, nessa precária, né? Porque como você vive sabendo que a casa vai ser inundada, tem como olhar, fazer uma obra bacana. Se não tem, a prefeitura não tem condição, faz um projeto para estar olhando aquele vale, para estar olhando afastamento, corrimão, para dar uma melhoria para a comunidade do Morro São Sebastião. E não só o Sebastião, né? São outros, igual nós colocamos uma indicação também do Morro São Miguel, né? Sobre o poste que está caindo, quase caindo em cima da casa da dona Dalva. Eu fiz a indicação, Zé Valdo fez a indicação, Clítis fez a indicação. Tá lá, vai vir a outra chuva e é perigoso cair depois. Morre, né? Deus abençoe que não, a gente não torce para isso. Mas, se traz um transtorno maior, depois não precisa chorar o leite derramado. Então, nós temos que olhar antes para a nossa comunidade. Todos escolheram nós para estar administrando, para estar olhando a nossa comunidade. Então, vamos olhar com carinho para o nosso povo. Vamos deixar um legado assim, bacana na nossa cidade, porque nós temos que olhar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós queremos o melhor para a nossa cidade e para o nosso povo. Então, pode contar comigo, tá? Pode contar comigo, Sônia. O que eu puder fazer, estarei sim, correndo atrás do nosso povo, com uma vida melhor. Viu? Sim. Passo a palavra ao doutor Bruno. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Senhores vereadores, senhora vereadora, o Poder Executivo, na pessoa do prefeito municipal Assis, encaminhou, na data de hoje, 13 de agosto, uma hora antes, aproximadamente, do início dessa sessão, respostas em relação às indicações feitas pelos vereadores e também respostas feitas em relação a requerimentos. E as respostas contêm alguns documentos e informações que foram solicitadas especialmente pelo vereador Clítis. Senhor presidente, considerando que são dezenas de páginas, eu sugiro que São Helena compartilhe os arquivos do grupo dos vereadores para que cada um possa, com calma, proceder à leitura dessas respostas e, futuramente, se for o caso, analisar de forma individual se as respostas foram satisfatórias, se há necessidade de reiterar alguma indicação ou algum requerimento, porque realmente isso chegou agora há pouco. O Cris mesmo está com algumas partes tentando ler, mas realmente demanda no mínimo uma hora para a gente ter, né, um acesso ao conteúdo dessas respostas. Então, se os vereadores concordarem, né, de analisar isso com calma, Cris, eu acho que é o mais interessante. Né, porque tem que pegar as indicações que foram feitas, analisar se todas foram respondidas e foram respondidas a contento. Caso contrário, essas indicações têm que ser refeitas ou de forma integral ou de forma parcial, assim como os requerimentos. Então, demanda uma análise com calma de cada vereador que foi autor dessas proposições. Certo? Eu acho que é viável, porque chegou agora, não dá. Não, isso aí, a gente vai ter o acesso aí ao material, né? Sim, sim. Aí a gente vai dar. Eu rapidamente ouvi duas respostas ali só, já não fiquei muito feliz com a resposta, não. Mas a gente vai estar analisando essa carinho. Aí, se for o caso, na próxima reunião, na próxima oportunidade, pode ser reiterado. Já posso já falar que irmãos não foram respondidos todos os requerimentos. Pois é, não foram respondidos todos, pois é. Foi respondido parcialmente. Parcialmente. Vou passar para as indicações. Vou proceder à leitura das indicações.
começar a leitura pela indicação número 51 do ano de 2026. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado, nos termos regimentais, apresenta este expediente indicatório, solicitando ao prefeito municipal a limpeza e a manutenção em todos os morros da cidade, com a retirada de matos, lixos, entulhos e demais resíduos acumulados. Justificativa: a limpeza se faz necessária para melhorar o aspecto urbanístico da cidade, contribuir para a preservação ambiental, evitar o acúmulo de resíduos e proporcionar maior segurança e bem-estar aos moradores que residem nos morros supramencionados. Solicito ainda que a realização dos serviços de limpeza nos morros do município seja feita de forma periódica. Atenciosamente, vereador Marcos Vinícius Alves Lima. Próxima indicação de número 52, também de autoria do vereador Marcos Vinícius, solicitando o prefeito municipal para que este providencie, juntamente com o setor competente, a limpeza e calçamento na rua Nelson Barbosa, no bairro JB. A indicação tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e segurança dos moradores e demais pessoas que utilizam a via. A realização da limpeza contribuirá para a conservação do local, enquanto o calçamento proporcionará melhores condições de acesso, especialmente em períodos de chuva, evitando a formação de lama, buraco e outros transtornos. Próxima indicação, de número 53, penúltima indicação de autoria do vereador Marcos Vinícius, na qual o novo vereador solicita ao Poder Executivo a criação de um programa de atendimento psicossocial às famílias e pessoas com deficiência de Jampruca, com o objetivo de ampliar o acesso da população a profissionais e serviços especializados necessários ao desenvolvimento, à autonomia, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e de suas famílias. A indicação busca estimular a construção de uma política municipal de inclusão e cuidado, aproximando o serviço das famílias e garantindo que nenhuma pessoa com deficiência deixe de receber o adequado acompanhamento. E, por fim, a indicação de número 54, do vereador Marquinhos, solicitando ao Poder Executivo a criação e implantação de um centro municipal de comercialização da agricultura familiar de Jampruca, destinado a oferecer aos produtores rurais do município um espaço permanente, organizado e adequado para a comercialização de seus produtos. O centro poderá se tornar um ponto de referência para a população de Jampruca, oferecendo aos consumidores acesso regular a produtos locais, frescos de qualidade, fortalecendo a economia do município. Então, essas são as indicações do vereador Marquinhos. Pode dar sequência nas outras, né? Não deixei Ok. Boa noite a todos. Eu sou o Wallace, o Ivone está no celular, o Alanson, e a dona Sônia está aqui, os novos vereadores dessa casa, e a dona. Só para a dona Sônia, que está hoje aqui presente, nem saberia que ela tinha, mas a indicação, de fato, para melhorar a qualidade de vida para quem mora nessas comunidades, né? Então, a indicação é para a limpeza de todos os morros do nosso município, capina, para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, trafegar melhor, sem nenhum tipo de necessidades, desvios, nem nada além disso aí. Então, deixo aqui bem claro que a Câmara tem sempre pedido, está sempre empenhado para melhorar a vida de todos os munícipes. Afinal, nós moramos aqui, nossos filhos cresceram aqui e vão ficar aqui por bastante tempo. Então, nós temos que defender cada vez mais o nosso município. Nós somos pagos através de vocês que votaram, depositaram confiança em nosso trabalho. A segunda indicação no dia de hoje é ali na rua Nelson Barbosa,
perto da Lúcia, do Rosalvo, da Cida, os moradores lá em cima do bairro JB. Então, um pedacinho de rua só, senhor vereador, eu tenho que terminar o calçamento para chegar até a casa do Rosalvo, perto da casa do Lobisomem, e outros moradores que ali residem naquela localidade. Em tempos chuvosos, para trafegar, fica bastante complicado. A terceira indicação, o vereador e a vereadora Nilma sabem muito bem disso, o quanto está tendo de crianças autistas aqui no nosso município, transtorno, algum outro tipo de aspecto autismo ter, né? Então, de grande importância, a população também, as mães, estão procurando muito, está vindo até com lá alguma procuração lá da Secretaria Municipal de Educação, algum professor que vê que a criança não está indo bem e chama a atenção dos pais, né? Chama em reunião para estar olhando isso aí. E a procura está sendo grande, eu acho que é de grande importância o município estar olhando isso com o maior carinho possível. E a quarta e última indicação, eu acho que todos nós, ou quase todos nós, eu acho que o Alisson não, os dois Alisson aqui não, se lembra da época que tinha asilo, tinha horta comunitária, tinha mercado municipal, né, tinha creche. Então, eu acho que nós devemos estar resgatando isso, tendo em vista que o nosso município está crescendo muito na agricultura familiar. O pessoal está voltado, quem mora na zona rural, está voltado muito para o âmbito dessas produções, está produzindo bastante em escala enorme. Quanto a isso, já está em construção uma agroindústria no nosso município, através da Associação AMANFA, os deputados parceiros juntos para seguir lá no município, com a ajuda do nosso parceiro, o Alisson, e já proporcionando e pensando lá na frente nessa melhoria na zona rural aqui do nosso município. No mais, a indicação no dia de hoje é isso, com a colaboração de todos os novos vereadores para a aprovação das indicações. Muito obrigado. Vereadores que aprovam as indicações do caso Flávio Marcos, permaneçam sentados, que reforma do manifesto. Eu queria manifestar sobre a indicação do vereador Marcos, que ele abrange todos os novos, né, da cidade, claramente colocado, deixar muito para a moradora, né, que ela clamou aos seus direitos, é um direito do cidadão, cobrar aquilo que tem direito. É muito importante saber também que o vereador ele atua, né, com suas indicações, é manifestado pelo seu eleitor, pelo seu cidadão. Então, o vereador está fazendo o papel correto, né, de se manifestar o que há de importante para o cidadão. E nós não temos as condições de obrigatoriedade forçar o prefeito a fazer, mas ele tem a obrigação de fazer o seu trabalho, que é de administrar o município. Mas o papel do vereador está sendo bem esclarecido, né? Bem colocado, né? Como o vereador Márcio, o vereador Pires e a vereadora Nilma. A gente fica um pouco querendo resolver os problemas, né? Porque a nossa intuição é resolver os problemas, mas não é fácil. Porque o poder está na mão do executivo, não é do legislativo. Mas nós temos um poder, como eu colocou a situação do poste também, que é muito importante, que nós estamos chegando no período chuvoso, que está aproximando. Se os caros colegas, né, se quiser se reunir com o prefeito para debater sobre esses dois assuntos, foi colocado, que eu acho que é de muito grande importância, eu se disponho, né, a gente colocar uma reunião com ele e colocar as dificuldades que ela colocou e esse poste que eu acho que ele vai trazer um transtorno muito grande, como a Nilma falou. Porque a obrigatoriedade do prefeito cobrar, a obrigatoriedade é da CEMIG, né, e a Defesa Civil ir lá e localizar e fazer um laudo. A Defesa Civil do município tem que fazer esse laudo. Ela tem que enviar para o prefeito tem que enviar a CEMIG, porque isso pode causar um transtorno com a perda muito grande, pode ser até de vida. Nós não poderíamos deixar, eu faço um apelo, faço um manifesto para vocês, se vocês quiserem, a Câmara, vou dizer o vereador só que não, o vereador, porque a força que manda, se a gente chegar, eu acho, conversar
chamar o secretário de obra, a Defesa Civil, são dois órgãos que hoje trabalham junto com o Executivo, para a gente discutir o assunto da prioridade. Vamos resolver esse problema, vamos ajudar a situação que os períodos chuvosos chegando aí. Eu acho que pode ter uma solução. Não estou falando que vai ter, não. Mas eu acho que é um pontapé inicial que vai dar resultado. Né? Porque quando você fala com a pessoa diretamente, como você vê aqui presente, você vê que a gente se comove com a situação. Que a Nilva conhece a situação, a senhora conhece a situação, mas eu não conheço a situação. Mas como está relatando aqui, agora vai se transformar num conjunto para a gente lutar pelos direitos. Né? Então, vamos, se vocês quiserem se manifestar e a gente controlar uma reunião com ele, eu estou à disposição e acredito que alguns ignorados podem até não bater nas evaldas, que nós temos, além de vereador, nós temos 2 professores que têm horário que podem ser compatíveis, mas eles que vão fazer o horário deles para a gente. Tá? Estou à disposição, a gente tocar nesses 2 itens que foi, né, dar prioridade, mas a gente reunir com ele. Eu acho importante. Não vamos falar que o prefeito vai atender, não, que ele vai nos atender. Eu tenho certeza que ele vai nos atender para a reunião. Nós não diremos que ele vai resolver o problema, mas ele vai nos atender. Você deixa eu só dar uma... Ô, meu, eu concordo plenamente. Eu acho que a reunião essencial é essa que está sendo feita aqui hoje, sabe? Eu acho que para resolver situação de indicação, principalmente de obras públicas, eu acho que não precisa reunir todos os vereadores com o prefeito, não. Eu acho que se tornar, fazer aquela ideia de ter um intermediador da Câmara com o Executivo e apresentar. Surgiu 10 demandas aqui hoje. Pega das 10 e vê quais que são as mais importantes para aquele mês, coloca em ação. Eu acho que o prefeito sabe. Então, assim, não precisa a gente sentar lá. Mas por eu exemplo, coloquei essa situação. o senhor colocou da outra reunião a situação seguinte. Esse mês vai ser a indicação do vereador tal. Outro mês, não. Eu acho que quem tem que avaliar as indicações, as obras, é o executivo com o poder de fogo que eles têm, um financeiro. E aí fala assim, não, realmente a prioridade agora é colocar o corrimão lá esse mês. Aí vai pôr o corrimão, não importa quem fez a indicação. Ó, prioridade para esse mês é fazer o calçamento. Eu penso na maneira, acho que não precisa de ocupar os 9 vereadores por reunião para indicação. Agora, outras demandas, né? Outras demandas de buscar apoio. Eu acho, vereador, aí eu concordo. sabe por que eu concordo? Porque se você tem uma madeira a pegar, se ela pesa 1.000 quilos, você sozinho, você não consegue carregar ela. Mas se você levar 10 pessoas, você levanta uma parte dela. Então, eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que não, mas é. A força, ela começa e termina. Agora, se você ir sozinho, você vai acabar com ela ali sentada. Eu tenho certeza que quando a Câmara se reúne, igual eu acho que você colocou até bem, se você falou assim, a prioridade aqui. Se o prefeito lá, se ele tem recurso para isso aqui, nós temos que aceitar, porque ele tem recurso. Mas o prefeito, então dá prioridade no próximo aí, com esse recurso que vem, para essa situação. Vai mudar a cabeça dele, vai mudar a cabeça do secretário de obra, ou a Defesa Civil. Então, nós não temos só o prefeito, não. Nós temos que ouvir o parte da Defesa Civil, igual a Poste lá, igual a área dela também. Tudo é Defesa Civil, acaba sim, gente. Eu acho que a maioria chama força, vereador. Eu concordo com o senhor não está falando coisa que não é certo, mas está falando coisa correta. Eu concordo, assim, a gente reunir forças. São forças que levam as coisas para frente. Né? Então, eu acho, se o senhor também quiser citar uma pessoa que leva o problema, às vezes pode ter ser solucionado aquele problema, é por isso que eu falo. Quando leva todos, fala, então vamos dar prioridade para esse aqui, eu acho que ele vai, como diz o outro, vai pensar duas vezes. Próxima indicação de número 55. Vereador abaixo assinado, nos termos regimentais, apresenta expediente indicatório solicitando ao prefeito municipal a realização de uma ação de manutenção
conservação e reestruturação do Morro São Miguel, contemplando as diferentes necessidades de infraestrutura e conservação existentes no local. A indicação busca propor uma ação mais ampla de cuidado e reestruturação do Morro São Miguel, não se limitando a uma única intervenção, mas considerando o conjunto de necessidades da comunidade. Solicita-se que o setor competente estabeleça e informe uma previsão da execução do serviço, especialmente aqueles relacionados à manutenção do calçamento, à conservação e às demais intervenções necessárias. Diante do exposto, solicita ao Poder Executivo que determine aos setores competentes a avaliação e adoção das providências necessárias para essa reestruturação, bem como seja informada a previsão da execução dos serviços. Próxima indicação de número 56, também de autoria do vereador José Walter Clemente, solicitando os termos regimentais ao prefeito municipal a realização de serviços de conservação, manutenção e revitalização do cemitério do distrito de São Sebastião do Barroso. O cemitério de São Sebastião do Barroso é um espaço de grande relevância para a comunidade local, representando um local de memória, respeito e homenagem aos entes queridos que ali estão sepultados. Entretanto, faz necessária uma atenção mais efetiva por parte do Executivo quanto à sua conservação e manutenção. A presente indicação visa assegurar que o cemitério permaneça em condições dignas, demonstrando respeito à memória dos falecidos e aos cidadãos que frequentam aquele espaço. E, por fim, a última indicação de autoria do vereador José Walter Clemente, que é de número 57, solicitando à Prefeitura providências necessárias para solucionar os problemas existentes na ponte, localizada na região da Casa Rosa, Lajedo Janete Teles, bem como realizar as melhorias necessárias na estrada que atende os moradores daquela localidade. A indicação visa atender aproximadamente 7 famílias que utilizam diariamente a referida via e vem enfrentando dificuldades em razão das condições atuais da ponte e da estrada. Ressalta-se que essa demanda já foi apresentada anteriormente pela própria população e também por este vereador em outras oportunidades, sem que até o momento tenha sido apresentada uma solução definitiva. Então, presidente, essas são as indicações do novo vereador José Walter. Muito bem. Uma boa noite a todos. A gente observa ali uma indicação que eu mandei para a Oliana, nem chegou a formalizá-la, né? É referente à rua 3. Então, a gente percebe, né, que a Sônia, ela realmente comunicou, buscou, né, levantou uma bandeirinha aí, buscando socorro, como diz, a vários vereadores, então ela não chegou a entrar na pauta aí, porque já tinha os outros colegas vereadores que tinham colocado. É importante a gente ressaltar aí, já foi dito nessa casa hoje, o nosso papel está sendo feito. Tá, presidente? Nosso papel como vereador é de ser intermediador entre o povo e o executivo. O Neutinho colocou muito bem com relação a quem executa, é o prefeito. O valor real, os senhores aqui já têm mais tempo nessa casa, sabem exatamente isso. Mas nós, além dessas indicações que a gente faz, que a gente relata, nós temos feito um trabalho, viu, Sônia, bem direto, seja no WhatsApp, seja pessoalmente no gabinete do prefeito. A gente tem levado, apresentado ali, porque a gente sabe que as indicações, elas são direcionadas e muitas vezes muitas vezes não, com certeza são direcionadas a um setor específico. E diante de tantas demandas, que a gente procurou mesmo, falando sobre algumas demandas relacionadas a algumas indicações, sempre questiona com relação ao orçamento. Que bom seria se tivesse aqui hoje o prefeito ou alguém do setor de obra para nos responder, porque a gente tem muita dificuldade com relação à execução. Mas a tela que se bate sempre para a gente é com relação ao orçamento. Morro São Miguel lá, a indicação 55. Falei de uma reestruturação completa do Morro São Miguel. Tenho certeza que os novos colegas ali receberam ligações, mensagens do WhatsApp falando sobre o morro lá,
aquele calçamento de pedra, né? Já foi citado aqui hoje também. Então, além desse calçamento de pedra, está lá o poste que necessita dar continuidade ao muro de contenção que foi iniciado anteriormente, né? Todas essas questões relacionadas ao Morro São Miguel, ao Morro São Sebastião. Até comentou hoje mais cedo, comentando ali com o secretário de Meio Ambiente, que tem dado suporte ao setor de obra. Essa semana passada, anterior, parece que as pessoas das comunidades, do São Sebastião, do São Miguel principalmente, parece, né, que eles combinaram de mandar mensagem para a gente, mandar cobrando. E está certo? Claro que está certo. Se nós somos intermediários junto ao executivo, nós temos que dar satisfações, como ela colocou aqui hoje, a gente tem que dar satisfações e buscar meios para resolver essas questões aí. Nós nos sensibilizamos, a impressão que se dá, com base na fala das pessoas que nos mandaram, poxa, a gente está aqui desolado, não está dando assistência para a gente para nada, está faltando isso, tal. Essas são as colocações que traz até nós e nós temos por obrigação de sonhar, não só através da indicação aqui, mas pessoalmente, no gabinete do prefeito, muitas vezes diretamente com o setor responsável, né? O Tibério, aqueles que tomam conta dos setores responsáveis aí. Cemitério do Barroso. Antes de falar do Barroso, a gente tem que parabenizar. A gente cobra, a gente insiste, mas quando se faz, a gente tem que honrar. Né? O cemitério aqui, a gente fez algumas indicações, aí, não somente eu, os vereadores, hoje a gente percebe que está bem organizado. Citei bem antes lá, olha, o cemitério não vai sair dali tão cedo. Não vai. Houve uma indicação, algum tempo, do vereador crítico em relação a muito boa proposta, mas a gente percebe que é algo para médio e longo prazo. E quando não chega e retire dali, ou melhora o cemitério, nós precisamos cobrar para que dê condições mínimas, né, de limpeza, de capina, a conservação. E ok, fluiu muito bem ali, só puxamos a orelha ainda lá com relação à iluminação. Então, com base no cemitério aqui da cidade, né, recebi no decorrer da semana alguns vídeos, algumas fotos, né, não sei se deu para anexar junto à indicação, Leandro, com relação ao cemitério do Barroso. Estive lá em um velório ontem e a gente percebe que o mesmo trabalho que foi feito aqui, nós vamos cobrar para que seja feito lá naquele cemitério do Barroso. Então, o espaço realmente é sem condições, bem sujo, bem complicado mesmo. Então, essa indicação, ela cobra do prefeito essas questões aí. E é algo que demanda o quê? Pessoal, né? Se o pessoal de olhar pouco, uma equipe daqui vai para lá, capina, enfim, isso aí o setor vai estar respondendo por essas questões aí. Com relação a uma outra indicação, a indicação 57, é uma solicitação já de algum tempo, não lembro se algum vereador já colocou isso aqui, lá daquela região do Aníbal, coloquei bem claro aí, lá da Casa Rosa, Lajeiro, Janete Teves, a situação de uma ponte tem que ser resolvida lá, eles têm insistido muito com relação à máquina, a solução da estrada, né? E muitas vezes o morador, a moradora, quando manda mensagem para a gente, eles mandam já com tom de voz, já assim, olha, estou quase desistindo de mexer com isso aí. Mas não pode. O morador, ele manda, a gente sente as dores do morador e a gente tem que levar e cobrar. Claro, eu sempre disse que nessa casa, a minha vida pessoal, sempre procurei pautar no diálogo. Eu tenho continuado a buscar diálogo. Você volta, as demandas são muitas, está atendendo não sei o quê, tal. Eu pedi algum tempo aí, através de uma indicação, um requerimento, solicitando, com relação a planejamento, um cronograma de atendimento. Nosso quanto o povo ficaria mais tranquilo em aguardar, olha, tem um cronograma aqui, o atendimento da nossa estrada, dessa situação, vai ser atendido. A previsão aqui é daqui 2 semanas. Opa, dá uma certa respirada, né? Mas o povo, ele sofre e fica nessa inquietação com toda razão, porque não sabe quando vai resolver as questões. Então, demanda aí planejamento do setor de obras, principalmente, para resolver todas essas questões que nós estamos falando aqui. Deixa eu fazer uma colocação, dei uma lida ali antes de começar a reunião hoje, com relação às respostas das indicações da reunião anterior,
né? Nós solicitamos lá com relação às placas de identificação das ruas do bairro Horácio Cardoso, né? E responderam ali, nos deram uma certa previsão. Hoje, conversando com o responsável também, já estão fazendo o levantamento das ruas, não somente lá, mas querem estender aos outros espaços, as outras ruas aí, para que possa executar isso aí. É uma necessidade, quando nós colocamos daquela situação lá, eu relatei aqui nessa casa, né, de um medicamento que foi enviado pelos Correios para uma criança lá naquele bairro e foi desviado o medicamento. Se fosse a sensibilidade da servidora que trabalha no Correio, e era uma criança que necessitava urgentemente daquela medicação. Então, assim, por o Correio não entregar naquele lugar lá, dificulta muito. Então, é mais uma vez uma dor do povo que nós precisamos estar correndo atrás dessas questões aí. Deixa eu pontuar também aqui, não está nas indicações, vou aproveitar o meu momento de fala, senhor presidente. Com relação aos ônibus, nosso princípio, quanto nós todos temos certeza, tenho recebido aí com relação às situações de ônibus, né? A gente sabe que tem 2 ônibus novos aí, todos nós temos ciência disso, que vai vir para o município, me parece que um vai atender, parece não, é correto isso, um vai atender o Barroso e um outro ônibus aí vai ser direcionado a uma outra linha, está bem complicado. São direcionamentos que nós temos feito constantemente. Trabalho na Secretaria de Educação, uma das demandas mais pesadas que recebemos lá são essas. Dessa gestão apenas? Não. A gestão anterior também era muita coisa. Eu cheguei a responder muitas questões lá ao Ministério Público, diante de denúncia dos pais ao Ministério Público, porque não está buscando os filhos e tal. Então, é uma demanda já de algum tempo. Enquanto nós não conseguimos ir mudando essa frota aí e buscar outros meios, infelizmente, as nossas crianças, famílias continuarão a sofrer diante disso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Pois é. Oi. Só um questionamento que eu também não sei, talvez você saiba, você pode me informar. Essa ponte aí é município de Jambu? Não tenho certeza. É morador. Eu sei, o lá. projeto frutificado tinha a Paula lá e o Aníbal. Mas eu tenho dúvida se é município. Não estou te afirmando. Não sei. Lá em Aníbal eu sei que é Jambu. Niniva, lá no Gerente Tese. Gerente Tese, porque o rio está do outro lado. Para cá, o rio é Jambu. É o Pitbull lá embaixo, no Lourão já pertence. Entendeu? Passando lá naquela pontezinha do Lajeiro ali, desce tudo ali, é Jambu. Fazendo a pergunta, Zé Rosa, porque eu não sei, Cleiton. Antigamente nós também pensávamos que o café Guarani era Jambu. Sim. O Roquinho até trouxe esse questionamento. Nós aprovamos lote aqui no município que não é de Jambu. Não é de Jambu, não. Então isso ali já está caindo por terra. O Penem, fez Penem aqui, não tem essa. Então, o nego fala que eu também não sei, por isso que eu fiz a pergunta. Eu vou sondar para a gente ter convicção. Mas aí o questionamento é válido do vereador Marquinhos ali. Deputado do Cacá, é aquela questão. A Marta teve lá fazer, não, nós vamos voltar e não voltou. Né? É eleitor nosso? É gente que o município atende? Sim. Então é a questão da sensibilidade, mesmo que seja uma parte lá do grupo. É a mesma situação do Café Guarani. Mesma situação. Não quero que faça, você está me Não, entendendo. sim, é isso aí, gente, claro. Eu queria questionar também sobre o vereador. Ele colocou lá Porque eu faço. engraçado, né? Será que tem projeto que a gente vai estudar? Eles deveriam estar pensando nisso. Como é que é? Deveria estar pensando. A vida da gente é um projeto que você vai morrer hoje ou amanhã. Por que não põe uma pessoa permanente para cuidar disso? Precisa de estar o vereador hoje cobrando, amanhã o vereador cobrando, eu sei que é o vereador Do cemitério? eu acho que ele deveria colocar uma pessoa permanente, porque além de estar cuidando daquela área, e ele estaria disponível para fazer o seu equipamento, eu acho que isso seria o ideal. Meu, aqui
depois de a gente estar insistindo, buscando aí, Thiago e outros colegas vereadores também, aqui está fluindo. Depois das solicitações, tivemos presente lá no local, são 2 servidores que ficam por conta, eu não sei qual é a horária deles lá, por conta de limpar, pintar, organizar, fazer sepultura. Então, mudou dentro das possibilidades do cemitério aqui, está bem melhor do que aquilo que a gente vinha anteriormente. Pois é, mas você Fica por conta. Você não acha que lá deveria também ter a pessoa pontual Pois para é. fazer esse tipo de serviço? Porque aqui você não sabe a hora que eu vou morrer, eu não sei. Eles lá também não sabem. Não. Então, eu acho que deveria estar constando a limpeza e cuidando para que aquela hora ali já está muito prontinho, precisa do vereador nenhum, do vereador Guilherme, do vereador Zé Paulo. Então, está cobrando. Mas eu estou passando minha vez. Se vocês quiserem entrar na frente, vocês podem. Mas se você for teatro, não vai para lá também, não. Não deixa eu não. Pode ficar tranquilo. Aqui, é igual a gente fala, né? A gente fica triste. Sempre é a mesma, a gente bate na mesma tecla. A gente faz a indicação, igual eu fiz a indicação também para o Barroso, para o cemitério. Fui lá no velório, época de chuva, lá não é calçado, foi um transtorno danado para subir. Fora que o cemitério estava todo sujo. E até hoje, nada. Nem deu a resposta. Nem deu a resposta, nem limpou o cemitério, nada, nem fez calçamento. O nobre colega está colocando novamente. Não precisa disso não, gente. Vamos olhar as indicações e fazer o trabalho. Né? E a comunidade fica toda satisfeita. Eu comentei Toda sua aqui, indicações. senhor presidente, eu comentei aqui. É algo que eu já trago já há algum tempo. Meu irmão fez esse trabalho na prefeitura aí na gestão anterior. E aí teve questões que eu sempre falei o seguinte, gente, pode vir uma gestão, vem outra, prefeitura, né, se tiver um planejamento, uma organização, e nós que carecemos das situações serem resolvidas, nós precisamos constantemente bater. Temos que insistir, não tem jeito. A gente vai continuar insistindo, solicitando, não fez esse mês, vamos mandar de novo. Né, celular está aqui, vamos conversar, vamos no gabinete. Enfim, a gente acaba insistindo muito, senhor presidente, para conseguir algumas questões aí. Tem planejamento de como executar essas questões? Imagino que não, né? Mas enfim. Ô, presidente, se eu não demitido, eu queria até que o doutor tirasse uma dúvida nossa aqui. Está sendo em um momento, mas pode ser que vai esclarecer para os novos vereadores aí. O governo, quando vai ser candidato, né? Quando vai entrar lá para disputar uma política, ele precisa anexar um plano de governo. E esse plano de governo quase que são as propostas do município, de modo geral, né? Não, eu prometo que eu vou fazer o cemitério, eu prometo que eu vou calçar, eu prometo que eu vou manter a saúde. Então, assim, a gente podia talvez fazer uma solicitação desse plano de governo e qual é a meta que eles estão cumprindo desse plano de governo. Eu acho que é importante que talvez já está lá no plano de governo quase tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje. Sabe? E aí ver o que o executivo já conseguiu cumprir do seu plano de governo. Porque talvez muito se fala e pouco se faz. Né? Então a gente pode cobrar dentro do que é documento. E se ele não cumprir o que está lá documentado, até no cartório eleitoral, né? Eles têm que anexar lá, esse comete uma infração. Mas ele tem 4 anos para fazer isso. Sim, mas nós já estamos no meio do mandato. Eu não entendo, gente, eu não entendo. A gente começa, com todo respeito, presidente, eu não entendo. Doutor Bruno, olha para você ver, quando a gente começa a falar de indicação, quando eu começo a falar de fiscalização, aí começa a pôr dificuldade na coisa. Tem 4 anos, já está com quase 2 anos. Calma aí, vereador Nilton, com todo respeito, mas eu estou falando... correto. Você está fazendo, você está pedindo. Sim, mas aí eu falo... Você está fazendo o seu papel. Não, eu estou falando, não é sozinho. Você chamou nós para poder sentar um conjunto de 9 vereadores com o prefeito para poder falar de indicação. Eu estou chamando o senhor aqui agora para a gente juntar os 9 e sentar com ele para ver o plano de governo dele, o que ele está propondo dentro do plano de governo dele, o que ele já cumpriu, ou está com ideia de cumprir, o que ele iniciou, o que ele não acabou ainda. Mas ele pode falar, ó, eu tenho esse plano, comecei com isso aqui, eu tenho até o período É porque para finalizar. aí o O que é que nós cara... vamos responder a ele? Nada.
Eu vou ficar calado, eu tenho 4 anos para Tá finalizar. vendo como é que as coisas começam a distorcer? Quando eu falo uma coisa que tá dentro que é lei, aí as coisas começam a distorcer. Não fica acertando. O seu, Não fica acertando. o seu projeto é meu projeto, não. Mas então, a maior função. Olha, eu acho que essas indicações nossas, quando chegasse para o executivo, ela tinha que ser distribuída para o secretário, para quem executa, São feitos. quem é responsável do prefeito. E essas pessoas com a agenda deles, esses secretários, eles deveriam ter um cronograma de falar, olha, essa indicação do poste, que é aí que vai cair, a previsão é daqui a 3 meses ela está pronta. Eu acho que deveria ser dessa maneira, porque nós mandamos indicações, esse do cemitério aí, toda a legislação aqui está pedindo cemitério, está pedindo cemitério. Vamos Então, assistindo. o Liana é testemunha disso, dessas indicações aí. Que ela... As luzes acabou. De As luzes organização? colocou as luzes novas, não tá queimando muito mais, não. Aí tá pedindo mais de troca de lâmpada, não. Tá na quente. Senhor presidente, você fala da organização ou do novo Ah, cemitério? verdade? Você falou de um novo ou de organizado? Já pediu a peça, já pediu um novo. Interrompe o vereador. O que eu disse aqui, a questão da manutenção, aqui eu percebi, acompanhei e melhorou. Com relação às indicações, são direcionadas aos setores responsáveis. Eu vou fazer uma colocação aqui, que o meu trabalho na Secretaria de Educação. O secretário faz questão que todas as indicações vá para ele. Claro, a minha torre tem feito um trabalho de excelência na Secretaria de Educação aí. Então, um exemplo claro aqui. Tem uma reunião anterior que foi feita uma indicação, fiz uma indicação em relação a rampa de acesso à escola Severino. Tinha, belezinha, mas fizeram uma espécie de um concreto lá para a chuva não entrar, acabou com a rampa, o espaço. E ali nós temos cadeirantes da escola, tem servidora que necessita ter esse acesso. Então solicitamos, logo que chegou na Secretaria de Educação, a vereadora reforçou essa indicação, né? E foi executado. Foi executado. Um serviço simples aos nossos olhos, mas para quem necessita da mobilidade, resolver uma questão. Então, a Secretaria de Educação tem empenhada, estou dizendo as palavras do secretário, ela tem chegou às indicações, faz questão de responder e buscar meios para resolver aquela questão ali. Agora, outras secretarias, a gente está tendo algumas dificuldades, é ou não é? É porque, igual o meu tio questionou sobre o marco governo, certo? O prefeito está no período para executar. Não importa se vai ser agora ou no final. Mas eu acho assim, quem começa cedo consegue chegar no final com essa execução. Se deixar para a última hora, não consegue. Vereadores que aprovam as indicações do caro colega Zé Paulo, permanecendo. Os que reprovam, manifestam. Penúltima indicação, presidente. Indicação de número 61/2026. O vereador Robson Nunes de Souza. Então ele está aí, presidente. Vereador. Não tá vendo ele, não. Está escondido aí. Igual o Paulo Toro, tá? Calado. Mas os votos estão na urna, né? Assim com Robinho da Prata. Famoso Robinho da Prata. Ele esconde aqui na casa, mas lá na urna ele aparece com quase 200 votos. Eu não sei o que ele arruma. Trabalho social. Solicita os termos regimentais. O prefeito municipal providencie, juntamente com a Secretaria de Obras, o calçamento da entrada do distrito de São Sebastião do Barroso. A presente indicação se justifica pela necessidade de melhorar as condições de acesso ao distrito, especialmente durante os períodos chuvosos, quando o trecho fica bastante prejudicado, dificultando o trânsito de veículos e causando transtorno aos moradores. Essa é a indicação do vereador Robson. Com a palavra, senhor. Doutor Robson. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço a presença de todos que estão aqui. É isso
assim que o doutor falou, né? A justificativa que quando chega no período de chuva, ali perto da quadra poliesportiva, né, do Barroso, fica muito difícil de transitar. E é a qualidade de vida para os moradores que lá moram, né, e que transitam no local. Vereador, eu posso falar um pouquinho desse negócio seu? Pode. Esse projetinho bonito seu? Eu vou afirmar para você que eu estive com o prefeito. Ele já tem um projeto de fazer esse calçamento, ambas as partes. Ele já foi comunicar, o projeto já está alinhando para fazer a entrada do Barroso sobre o calçamento. E os morros também, os morros. E parabéns que você se colocou muito bem dentro do projeto dele. Ah, então você pode Eu ficar falei que a cara aqui que vai Então, fazer. assim, peraí, só, deixa eu falar. Aqui, então, aqui. Já que você está falando, que eu também coloquei esse projeto no início. Quero parabenizar o prefeito e tal. Então, E aproveitar que eu também pedi que coloque uma placa na entrada, né? Na época, Eu vou- uma placa indicando. Ô, seu Kim, mudando de assunto aqui, aquele calçamento lá, esse aqui, o que tava. Esse aqui praticamente ficou melhor do que hoje. Eu passei lá. Acho que ele fala sempre o mesmo. Prefeito, população. Eu não vi, eu vou falar que não ficou bom também. Já está aprovado. Vereadores que aprovam a indicação do colega Robson. Eu aprovo a indicação do presidente com a palma que ele fez esse projeto. Muito bonito. Parabéns, tá? Isso, aprovado. Presidente, agora a indicação de número 62 de 2025, indicação do novo vereador Luciano Pereira de Oliveira, solicitando nos termos regimentais ao prefeito municipal que providencie a instalação de placas indicativas em todo o município, contemplando as vias urbanas, distritos, comunidades rurais e principais acessos. A instalação dessas placas é importante para facilitar a localização e a orientação dos moradores, visitantes, motoristas e prestadores de serviço, contribuindo também para a organização do trânsito e para a identificação dos principais pontos e localidades do município. Boa noite a todos. Hoje, sobre essa indicação, porque várias vezes eu ando muito e às vezes a gente encontra as pessoas procurando endereço, às vezes para Carboneira, Fernando Barroso, e o município é grande e fica mais fácil para a pessoa localizar aquilo que ela está procurando, né? Então, isso aí Então, eu queria que o prefeito olhasse com carinho essa indicação, porque várias vezes, até caso de saúde, às vezes sai para procurar buscar um doente, quando o motorista é novo, às vezes se a pessoa estiver ruim, ele fica parando para perguntar onde essa pessoa mora. Então, atrasa também para esse doente chegar até o posto de saúde. Então, eu queria que o prefeito olhasse com carinho essa indicação e puder fazer para nós, seria muito importante. Vereadores que aprovam a indicação do caro colega Luciano permaneçam sentados. Quem aprova, não aprova. Presidente, tem mais 3 indicações aqui do vereador Clitz, que estavam junto com os requerimentos. A indicação de número 58, o vereador Clitz Lucas, solicita ao prefeito municipal a adoção de providências quanto às condições de conservação do ônibus utilizado no transporte escolar dos alunos residentes na comunidade rural de São Sebastião do Barroso, com destino à Escola Casimiro de Abreu. Chegou ao conhecimento do vereador que o veículo atualmente utilizado pelos estudantes apresenta bancos em condições inadequadas de conservação, havendo assento com ausência de estofamento e sinais evidentes de desgaste. Sendo assim, solicita diversas informações ao município, providências como vistoria nos ônibus, nas manutenções necessárias e reparos, ou substituição temporária ou definitiva e demais manutenções necessárias.
indicação de número 59 do vereador Clitz, na qual o vereador solicita ao prefeito municipal a adoção de providências destinadas à apuração e pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da atualização do salário mínimo e do piso salarial profissional nacional do magistério no exercício de 2026, indicando ao prefeito que determine a Secretaria Municipal o levantamento dos servidores alcançados, a apuração individual das diferenças referentes aos meses iniciais de 2026 e demais providências visando o pagamento retroativo aos servidores e a observância integral do piso nacional dos profissionais. E, por fim, o vereador Clitz, a indicação de número 60 do ano de 2026, solicita ao Poder Executivo a construção e instalação de um parque infantil playground na área situada próxima à escola municipal e ao campo de futebol, considerando a carência de espaços públicos de lazer infantil no município de Jampruca, solicitando o apoio dos vereadores na aprovação dessa indicação. Boa noite mais uma vez, né? Todos que acabaram de chegar, vão entrar na nossa casa legislativa, e aos demais que estão presentes, os vereadores. Vou começar de trás para frente, né? Essa indicação aí a respeito do playgroundzinho para as crianças foi até motivação das próprias crianças. A gente estava lá, como a gente está tendo a Semana da Família, lá na Igreja Católica, aí nós estamos servindo lá um lanchinho 0800 para quem quiser participar da celebração, está aberto lá até sábado, o encerramento da Semana da Família. Aí as crianças que estavam lá chegou, aproximou de mim, até meu sobrinho, ô tio, você é vereador? Faz um parquinho para nós, que Jampruca não tem parquinho não, para nós brincar. Aí estavam os coleguinhas, tudo lá, é mesmo, tal, você podia fazer para nós. Então assim, as crianças estão pedindo, né? E as outras cidades, todas estão aderindo a um programa, não sei, parece que é até uma imitação, tem uns parquinhos que estão fazendo playground assim, infantil, bacana, bonito. E eu indiquei aquela área, não sei se ela é da prefeitura, se faz um anexo com o campo, se uma parte ali, aqui é um tamanho bom, entre a quadra e o campo, até agora que poderia, porque ali o sol rapidinho já esconde, né? Vai ser um lugar bacana, porque o nosso município, infelizmente, é carente de local também, para poder construir uma área um parquinho dessa magnitude, né? Então poderia ser lá. Sugeriu o local, mas o prefeito fica aí responsável até de escolher se acha um local mais viável. Sobre a questão dos salários, né? Nós aprovamos aqui a lei em outubro de 2025, onde ficou pendente aí exatamente 18 dias sem reajuste do salário. Começou a pagar corretamente a partir de novembro. Mas os 18 dias da lei sancionada, que o prefeito mandou, não foi pago. Também sobre o salário mínimo, né? Não foi reajustado. E também sobre o salário dos vereadores, depois que foi aprovado o reajuste salarial, veio aqui, depois com outra lei, pediu para poder a casa aprovar o retroativo do salário ainda, e até hoje não pagou, ficou 60 dias, se eu não me engano. O professor Zé Walter está lá, pode até me ajudar. Então parece que está com essa pendência aí de 2 meses de reajuste salarial retroativo, que existe a lei, foi a própria executiva que trouxe para nós, e infelizmente não pagou. Para não ficar no esquecimento e nem para crescer a dívida após o mandato passado, que ele já possa estar tentando colocar no orçamento de 2026 aí, esse pagamento desses retroativos das leis aí, tanto, né, do servidor geral, quanto principalmente do pessoal aí do magistério aí, que não cobrou, né, as outras pessoas também, outros funcionários não cobrou, porque a lei veio dele, aprovamos e não cumpriu exatamente da forma que deveria. O salário está correto hoje, tanto salário mínimo, salário dos professores, mas é um retroativo que eles tiveram a preocupação de trazer essas leis para cá. A respeito do ônibus, eu fiz questão de ir até a porta da escola hoje, eles fizeram uma troca, mas eu acabei entrando em outros ônibus também.
e vi que realmente já é uma calamidade que já vem arrastando da gestão anterior, que poderia ter, pelo menos, feito um paliativo. Tivemos 15 dias de férias, que já vem desde o início do mandato, pedindo para dar essas manutenções, mas parece que eles estão assim, vai chegar 2 ônibus novos, nós vamos leiloar, vai sucatear, mas ônibus que estão com motor e caixa bom. Eu conversei com o motorista, na verdade, os motores desses ônibus são bons demais, bom demais. O que falta é isso aí que você está vendo. Então, assim, as crianças estão, infelizmente, transitando em pé. Hoje eu até fiz uma denúncia ao Conselho Tutelar, que é responsabilidade deles, aonde que fere o ECA, eles precisam fiscalizar, e eu vou estar indo até eles novamente, para poder eles encaminhar essa reclamação dos pais, dos alunos, principalmente da turma do Barroso, que me ligou, mandou os vídeos para mim, para ajudar a reforçar, porque eu também já fiz denúncia ao Ministério Público, a pedido dos pais, quando faltaram ônibus para levar as crianças da escola do Casimiro de Abreu, do Barroso. Então, assim, agora eu coloquei mais um fiscalizador junto com nós. Talvez eu fiscalizar sozinho não está dando muito resultado. Então, eu peguei o apoio agora do Conselho Tutelar, que é o novo responsável, porque tem criança e adolescente lá dentro, que vai agora, junto comigo, me ajudar a cobrar essa fiscalização para que dê lugar para as crianças sentar, condição de sentar, transitar, sem engolir tanta poeira igual eles estão colocando, né? Pano no rosto nas estradas, porque não tem vidro nos ônibus. Eu acho que esperar. A proposta dos ônibus era para o meio do ano, não chegou, mas mesmo assim, se chegar, como são só 2 ônibus, professor, não vai muito suficiente, porque nós temos aqui só dos grandes, são 7 ônibus, que todos os 7, infelizmente, está precário. Então, poderia ter feito, nesse intervalo dos 15 dias, pelo menos os assentos e os vidros, que poderia ter dado um reparo. Eu acho que não vai onerar muito a prefeitura. Então, eu peço um clamor dos jovens e das crianças que estão sendo usuários do transporte. Prefeito, faz um reparo para os ônibus alunos sentados, pelo menos transitar sentado, porque, infelizmente, isso é um descaso. É um descaso. Então, assim, e com essa casa para ajudar a reforçar. Parece que quando eu falo de fiscalização, aproveitando, usando um pouco mais o tempo meu aqui, meu presidente, não estou desfazendo de nenhum vereador aqui, não. Parece que é eu que sou o pelinho do prefeito, que fica cobrando, que fica fiscalizando, e a função nossa, antes de qualquer coisa, é fiscalizar. A gente precisa fiscalizar, porque quando a gente fiscaliza, a gente faz com que o executivo consegue realmente executar. Porque quando deixa correr as flores, o professor Zé Walter aqui está falando de cronograma. O nosso amigo secretário da Educação, ele me apresentou. Agora os demais, eu acho que eles amanhecem, mas nós vamos para tal lugar, e parte no mundo. Amanhã nós vamos para tal lugar, e parte. Eles não têm cronograma. O único requerimento que o professor Zé Walter fez aqui, o vereador fez aqui, foi solicitando isso, eles não conseguem responder. Infelizmente, é uma coisa que está faltando gestão. Está faltando gestão e a gente precisa juntos, né? O vereador meu, ele fala, vamos unir, fiscalizar para poder realmente cobrar o direito. E não é falta de recurso, não, gente. Não é falta de recurso, não. Cresceram a folha de pagamento, aumentaram os funcionários, os nossos salários estão em dia, os salários deles estão em dias, porque agora, falta de recurso, não vai fazer, mas está fazendo. Está licitando 11 milhões para a obra, está licitando muitas outras coisas, e a gente fica assim, está fazendo? Pera aí, pô, vamos fazer o que é realmente necessário. A gente ganha para fiscalizar, a população cobra de nós 24, 48 horas por dia, e a gente, infelizmente, só vamos conseguir ter resultado com a prefeitura se a gente chegar junto e falar assim, não, prefeito, pera aí, vamos colocar ordem na sua própria casa, porque nós vamos entregar, daqui a pouco vai chegar aqui o orçamento novamente para a gente votar. Se a gente der de mão beijada, nunca mais vai precisar pedir bênção para nós aqui, não. E a gente vai ficar sem o que falar, novamente. Então, peraí, precisa vir cá pedir bênção, sim, senhor, para poder falar assim, eu quero mais 10% de suplementação,
para poder executar isso aqui. Aí a gente vai ficar sabendo o que está fazendo, porque já está com 1 ano e meio de mandato e a gente não sabe o que o prefeito está fazendo. Infelizmente. Analisar aí os requerimentos. Por enquanto é isso aí, presidente. Os requerimentos é normal. Vereadores que aprovam as indicações do vereador da República permaneçam sentados, que reprovam o manifesto. Aprovado. Passando agora para os requerimentos do vereador Clides. Presidente, são 2 requerimentos do vereador Clides. Quanto? 2. Número 22 e 23. O primeiro, o vereador Clides, nos termos da Lei Orgânica do Regimento Interno, apresenta um expediente de requerimento de informações destinado ao prefeito para que este preste no prazo legal as seguintes informações em relação ao atual estágio de execução das obras do campo Intergole, cronograma físico e financeiro, previsão de conclusão integral das obras, diversos questionamentos específicos quanto à iluminação do campo, empresa responsável, valor total contratado, eventuais aditivos contratuais, recursos orçamentários e financeiros disponíveis e previsão de conclusão da iluminação conforme ampla justificativa constante no requerimento. E também o requerimento número 23, na qual o vereador solicita informações ao prefeito para que este informe separadamente para cada uma das obras, posto de saúde, portal de entrada, os seguintes dados: situação atual da obra, indicando percentual já executado, cronograma físico financeiro vigente, previsão de conclusão da obra, se houve atraso em relação ao cronograma, execução, se a execução está normal, paralisada ou reduzida, informar a existência de contrato administrativo, convênio ou termo de repasse, aditivos, pendências administrativas. E no caso do posto de saúde, informar quais serviços e etapas ainda são necessários e no caso do portal de entrada da cidade, quais etapas ainda precisam ser concluídas conforme ampla justificativa constante aqui no expediente de requerimento realizado pelo vereador Clides Luiz. Aos novos vereadores, acho que até a população que está ouvindo, né? Foi proposta de campanha do nosso prefeito terminar as obras da administração anterior. No ano 2023, o doutor Bruno, o novo vereador Marquinhos, ele fez esse requerimento do campo Intergole, solicitando a ex-prefeita a proposta de entrega do campo. Eu até puxei lá, pesquisando uma coisinha, consegui achar esse requerimento do novo vereador Marcos, da gestão anterior. Né? E até hoje o campo pronto para ser entregue praticamente. E não termina. Pronto. Umas coisas simples. O posto de saúde, pronto. E não entrega. O portal, na maquete da ex-prefeita, bacana, portal bonito. Eu achava que ele ficou numa curva meio ruim, mas enfim, né? Mas enfim, ninguém vai arrancar aquilo dali mais, mas o final da maquete, se ficar pronto, é bonito. É bonito ou não é, presidente? Então, assim, eu acho que o nosso prefeito, ele poderia dar um pontapé aí e terminar, apresentar para nós, que é proposta de campanha. Terminar. A farmácia de Minas está sendo Inaugurar as obras. Inaugurar é só cortar a faixinha, gastar talvez pouquinho. E terminar vai ser mérito dele. Agora, se ficar na mesma política que Jampur que vem tendo, de anos e anos, que não inaugura a obra do outro, aí, infelizmente, aí é triste. Não é vereador, é triste. Então, assim, quando eu pedi isso aí, por quê? Que tem respeito a alguns recursos, foi gastos aí, porque apresentar para nós o plano dele, se vai fazer, se não vai, a intenção é essa. Né? Eu gostaria que todos contribuíssem aí e aprovassem esse projeto. Você lembra, doutor? Você tem o conhecimento Até hoje. né, da obra, tem o conhecimento do início, do meio, do fim de uma obra. Mas existe uma parte burocrática judicial. Tem muita coisa judicial que não deixa você financiar, entendeu? Eu não sei qual o valor de recursos que eles receberam, porque aqueles recursos que foram feitos, o projeto antes, do campo, da parte, ele tudo está judicial.
entendeu? Agora, eu não sei como está, igual você está cobrando dele, é muito importante, que foi uma administração passada, né? Que quem tinha que apresentar, o gestor passado, ele tinha que ter finalizado, né, com o começo, ele não terminou. Mas eu conversando com eles aí, ele falou assim, existe a parte burocrática. A gente começa a trabalhar e para. Começa a ver por quê? Porque são coisas judiciais. Entendeu? Que as obras não foram concluídas durante a gestão passada. E eles estão tendo esse trabalho judicial para acabar de concluir a obra. Agora, esse portal, eu vou falar praticamente para o senhor vereador. Tem a Marquete que está aqui, vai sair daqui. Porque o dinheiro subiu. Aquele dinheiro, aquele recurso do gestor passado não está mais. Eles sumiram aquele dinheiro. O senhor lembra quanto que é? Eu não é perfeito, não, mas parece que era 400 e pouco. Era 400 e pouco. Então, 300 alguma coisa. teve um reajuste no negócio lá. Entendeu? Aditivo lá. O projeto tinha uma Então, quer dizer, que podia usar de recurso próprio. a gente fica sentindo, a sociedade que está pagando por isso, por um gestor irresponsável, né? Agora, a justiça ela vai ser feita. Agora, quando, vereador, que nós aguardamos é a justiça, né? Para punir essas pessoas que usam do recurso do município em si, achando que ele é dono do dinheiro. É ele que o recurso é dele. E isso, como eu acabei de conversar, a gente conversando com o nosso jurídico aqui, sobre a bagunça que está governador Valadares, o prefeito não está trabalhando. Quem está sendo prejudicado? O povo. E aqui também é a mesma coisa. Né? Somos nós, somos a sociedade. Está sendo prejudicado com aquilo, a quadra também está judicial. Que não concluíram a obra, o posto judicial também. Mas eles devem ter cuidado. Demos uma parte. É parte. Embaixo e em cima. Não, são partes, assim. Cada parte judicial é uma bancar. Eu não sei o que é. Até perguntou para o prefeito. Agora você deu, foi muito bom. Esse requerimento você vai trazer um explanado para nós conhecer o fundamento daquilo. Porque a questão, principalmente do campo, foram. Vou até transferir aqui. Principalmente do campo, porque está tendo pais e mães que estão levando criança para brincar lá. E aí, quando está chegando, eles levam criança para finalzinho da tarde, eles me ligaram, ô Clícia, porque eu pedi para poder colocar pelo menos uma iluminação aqui. Foi aonde eu fiz um requerimento, mas foquei na iluminação, que talvez o prefeito poderia, pelo menos, colocar uma iluminação igual na quadra, está semi-pronta, mexer na quadra também, fizeram muito depois que assumiu, né? Já está usando. Poderia já também tentar fazer algum recurso lá para poder começar a usar. O posto já está usando, né? As partes estão usando, mas vai estar. Então, assim, a pedido da população que eu fiz eu queria fazer uma forma de indicação. Mas aí eu conversando com o jurídico, ele falou o seguinte, não, faz o requerimento que você já solicita, porque você vai saber o contexto direitinho da forma que está, para cobrar. Isso é muito bom, isso vai trazer para nós como um explanado de tudo, né? O que aconteceu lá no município, e agora até onde está, até onde pode ser executado, ou se vai ser, se não vai ser, isso é muito importante. Uma fala do vereador Cris aí, ele disse, né? Com relação. O povo se lasca com relação a isso aí. Exemplo daquela farmacinha ali. Agora está quase, né? Vai entregar, não sei o porquê, o seu requerimento não tem nada relacionado ali, não. Mas já está na retinha final para entregar. Eu já fiz uma delas. Ficou parado já muito Mas tempo. aqui está judicial. Isso está ainda? Está. Então a gestão encontrou meios de Sabe por quê? resolver. Deixa só um pouquinho. Sabe por quê? Quando o gestor passado estava presente, quando teve a epidemia forçada, o médico, eu fui até lá, eu e Robinho, o vereador Robinho, nós fomos fazendo entrevista com o doutor, ele estava consultando as pessoas de solo, sem cobertura. Aí eu fui até a prefeita e perguntei para ela por qual motivo que ela não pedia ao juiz para liberar aquele desse. Não, Wanda, e acabou, ficou ali, está judicial até hoje. Não, eu acho que agora Mas a gestão atual pôs para caminhar.
Eu acho que liberou alguma coisa, Pois porque é. antes não liberava, no seu motivo, né? Pois é, então essa birra de gestões, quem acaba perdendo com isso é o povo. A gente sabe disso. Com relação ao campo, o vereador colocou aqui, ao posto, a unidade de saúde, eu nem converso há algum tempo com a Natália aí, são coisas mínimas que faltam, mobiliário e tal. Até chegou recentemente, parece um pouco mobiliário para completar mais ainda, mas enfim. Mas a colocação é muito boa, porque quando não se dá sequência, é uma covardia realmente com o povo. A gente espera, com certeza, que o executivo, o Assis, a gente conhece bem o caráter, a vida dele, né? Que possa dar sequência, sim, finalizar aquilo ali. Não terminar o campo, mas, gente, eu venho do Barroso, segunda, quinta eu estou no Barroso. E aí, voltando do Barroso todos os dias, chegando aqui quase 7 horas da noite, presidente, eu observo o movimento daquele campo lá embaixo, coisa que não havia já há muito tempo, vocês sabem disso. E a conservação do campo. Sim, claro, aquela movimentação, tem dia que o vereador está jogando lá, a gente percebe crianças, meninas. Agora uma quadra de areia lá, estão observando a movimentação daquela quadra de areia? Todos os dias tem alguém ali, tá, presidente? Está prestando atenção do Robinho? Não, Marcos. Então, todos os dias a gente percebe aquela movimentação ali naquele campinho de areia. Então, assim, por um lado a gente tem que ampliar, claro, o campo está lá com o tamanho, muito recurso ali investido, e a necessidade de finalizar, assim, para que amplie ainda mais para o nosso público, com certeza. E até mesmo, Zé Rosa, olha para você ver. É que o vereador Robinho descobriu um negócio aí, não é de soprar aqui, Zé. Quem me falou isso aí? Doutor Antônio falou isso aí. senhor viu isso hoje, depois de 2 anos? É que eu tava com problema de vista. Aí, essa confusão política é isso. No primeiro dia eu vi. Eu tinha visto, Mas então vocês ficaram no erro, hein? Eu não aceito mais. Fala, Eu vereador. nem quero minha vez na próxima. Escuta, Robinho. Só pegando a deixa nessa fala do Zé Walter aqui, a importância, que até mesmo devido, por exemplo, nós iremos realizar o campeonato municipal esse ano, e ele vai ser interrompido por causa de uma programação que a prefeitura vai ter, supostamente. Eu espero, mais uma vez, fazer uma apelo aqui, olha, bacana, talvez o prefeito está lá vendo minha live, que ele possa mudar o local para não interromper o campeonato. Vai ter uma cavalgada aí, vai ter que usar lá, parece, se não me engano. Mas se já não tivesse o campo Intergol liberado, a gente mudava o campeonato. Deixava lá, se quiser usar, né? Então, assim, o campo lá é municipal. Ele teve uma resposta, talvez, quem respondeu não tinha tanto conhecimento, pode até estar sendo administrado pela gestão pública, né? Mas o campo lá é privado. Ele respondeu um ofício aí no Washington, solicitando lá o campo e tal, e ele teve o desprazer de quem respondeu, tenho certeza que não foi o prefeito, falar que qualquer dano causado ao local público será de extrema responsabilidade dos organizadores do evento. Claro que ninguém está ali para poder quebrar o local lá que seja privado e marcar com a despesa, acredito. Lógico, com qualquer um apoiador que está fazendo acontecer o campeonato, vai estar lá responsável daquilo ali. Mas ali o Intergol é público mesmo, sabe? Então a gente podia ter um campo que é realmente da prefeitura, que é público, para poder a gente realmente falar as coisas que realmente é sério ser dito. Obrigado. Vereadores que aprovam os requerimentos do capitão vereador Clínicos permaneçam sentados. E reprovam o manifesto. Aprovado. Antes de encerrar a reunião, eu vou deixar bem claro. Se algum vereador quiser compartilhar a reunião com o prefeito, eu falei citando sobre a situação do poste, eu até me tomei às 12 hoje. Se você quiser, eu vou ligar para ele, vou marcar uma reunião. E vou ligar para todos os vereadores. Se você quiser compartilhar a reunião com ele, vai ser de bom, entendeu? Se você não quiser, eu represento a Câmara em nome do presidente. Se o presidente também, eu mando a Euliana colocar no grupo, eu mando, se o presidente quiser nos representar, se o presidente também está disponível mesmo, entendeu? Eu aceito ele nos representar, que ele é o nosso representante, entendeu? Então, fica disponível. Eu peço a Euliana para colocar, vou entrar em contato. E aqui, se o presidente falar que vai nos representar lá,
Está tudo bem. Não tem problema. O senhor pega os dois requerimentos, leva e fala a finalidade dele e o senhor traz uma resposta para nós. Mas fica aberto a qualquer vereador. Participar. que quiser Não, se participar. me convidar para qualquer reunião, Não, vai eu pro vou. grupo. Eu Vai vou. pro grupo. Se me convidar, vai ter um bate-papo com o prefeito hoje. Estarei presente. Estarei presente, eu vou lá. Aqui temos os Mas mesmos agora requisitos. a gente vai detalhar. O assunto será esse, tá, gente? Sim. Não pode fugir do assunto para não mudar o que E a rua da Sônia também. Não, né? pois Tá é. igual. São as duas que vão entrar em pauta. São o Bosch e a Rua dela. Eu acho que é bom entrar com o orçamento lá, porque Dal já está revoltado. Não, Depois mas que aí a a gente indicação vai foi pelo mencionar erro. outro. Não, mas aí, ó, é por isso que eu falo para você. Mas é a indicação dessa reunião. Eu digo para ele, Lá acho também. não prolongar, a reunião, porque prefeito, ele tem horário. Entendeu? Por isso que eu Muitas falo. vezes está aqui, muitas vezes tem que sair urgente. Eu já sei que eu já convivi com esse povo e sei como que é. Não vai atender todo mundo de uma vez. É difícil. Às vezes ele pode atender até hoje, o dia todo, mas tem dia que ele está começando a atender, ele tem que dispensar a pessoa. Deixa eu dizer, tira um tempinho pra nós. Né? Então, fica aí, eu vou pedir à secretária, até que ela coloque o nome, quem quiser participar. Vou falar igual o Marquinhos fala. Ele pode marcar no sábado. Com a churrasqueira acesa lá. Mas não Chama sabe, pra poder ir lá. não sabe. É, não, Marquinhos? Solicito que fique de pé para o encerramento dessa